Olá, irmãos. É bom chegar até os irmãos através deste vídeo, compartilhar as Escrituras e juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar hoje é o do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14, apenas três versículos da palavra de Deus, mas que tem grandes ensinamentos para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Eu quero compartilhar então o tema, a atualidade do profeta Joel. Arrependimento e temor. A gente percebe uma eminente ou grande sensação de juízo nesse livro do profeta Joel. Deus envia à terra uma praga de gafanhotos e seca. Então, uma aula de juízo envolve este livro. Mas não só isso, mas de arrependimento, de esperança, de bênçãos da parte do Senhor. Eu quero então, à luz desse texto, compartilhar alguns princípios neste estudo para que sejamos então edificados pela palavra do Senhor. Como disse, uma praga de gafanhotos tinha devastado toda a lavoura ou a parte agrícola da terra de Israel naquele tempo, ou de Judá. E então eles tinham desabastecimento. Os cultos também naquele tempo, eles foram suspensos. A palavra de Deus vai afirmar no versículo 9 do capítulo 1: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. A semelhança desse tempo que nós estamos vivendo, desta pandemia, os cultos naquele tempo nos tempos de Joel, foram suspensos também. E então os sacerdotes, os líderes, os ministros estavam de luto, porque a terra devastada, a seca assolando a terra naquele tempo, e então culto suspenso, assim como nós estamos vivendo. E hoje, pela graça de Deus, não temos devastação da nossa parte agrícola, pelo contrário, uma colheita farta, e devemos nós agradecer ao Senhor por essa colheita. Não temos problema de seca, mas temos essa pandemia, esse vírus que tem assolado, tem ceifado vidas, tem trazido luto. Então nós percebemos de fato uma atualidade desse livro do profeta Joel. E eu quero falar de alguns princípios, e o primeiro deles que aparece neste livro tão importante da palavra de Deus, é uma descrição de uma grande catástrofe. Grande catástrofe tomou a terra naquele tempo. E as pessoas então estavam num cenário aterrorizante, desolação na terra causada pelos gafanhotos e pela seca. Era um cenário triste, porque o desabastecimento aconteceu. Todos dependem do campo, todos precisam do campo.
E esse é o cenário então de falta de mantimento, de seca, e o povo sofrendo então avisos de Deus para que o povo se voltasse para ele, a ponto de Deus dizer: não rasgue as vossas vestes, mas rasgue o seu coração, sirva-me de todo o coração, do mais profundo do ser. Deus está dizendo através do profeta Joel: deixa o formalismo, deixa o religiosismo sem vida e me sirva de fato e de verdade. É isso que Joel está tratando. Mas há um convite ao arrependimento nesse texto que nós percebemos, que lemos e percebemos isso. Deus convidando o seu povo a um arrependimento, chamando-os de volta ao caminho certo. Percebemos também promessas de bênçãos. Deus, através desse livro, promete as bênçãos do derramamento do Espírito Santo. Esse livro do profeta Joel é considerado o livro do Pentecostes, porque ele anuncia o que aconteceria cerca de 8 séculos depois, a descida do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém. Em meio a gafanhotos, às pragas, em meio à seca, em meio à suspensão dos cultos presenciais naquele tempo, Deus anuncia bênçãos, porque Deus é um Deus de misericórdias, Deus é um Deus de graça, ainda que envie o seu juízo, também juntamente com esse juízo, nesse tempo, nessa era evangélica, Ele envia sua graça juntamente. É o juízo mesclado com graça, misturado com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas há um alerta quanto ao juízo vindouro. Este livro, ele mostra-nos então com o juízo como um prenúncio do juízo final. Essa praga de gafanhotos devastando a terra, essa seca assolando aquela terra, as plantações que sobraram, se é que sobrou alguma coisa, porque houve toda uma sequência de pragas de gafanhotos, mas é um prenúncio do juízo final, é um alerta. E esse prenúncio então, essa pandemia também que nós estamos vivendo, é um prenúncio de Deus dizendo que virá julgar os homens segundo as suas obras. O dia de Cristo se aproxima, Ele virá. Devemos nós então estar preparados, estar prontos. E essa pandemia então meio que nos alertou. O propósito dessa pandemia é nos alertar, é nos despertar para as coisas do reino de Deus, nos despertar para o que Ele tem para nós, o que Ele planejou para as nossas vidas. Mas algumas lições gerais a mais que eu quero compartilhar nesse estudo. A primeira é: a lamentável situação da terra deve motivar o clamor. Clamor é diferente de murmuração. Murmurar é pecado. Clamar é orientado por Deus. Clamar é o mesmo que orar, é o mesmo que buscar a face de Deus. Eles naquele tempo, nós vamos perceber isso, eles são convidados por Deus a clamar diante da situação dos gafanhotos, da seca, da desolação, da frustração, das desesperanças. Deus está orientando: clame, me busque, orem, estejam se colocando, dobrando-se diante de mim e clamem. Ou seja, o campo está devastado, a cessação dos serviços religiosos, tristeza e desolação tomavam então o
o cenário que traduziam em calamidades. E diante de uma calamidade semelhante à que nós estamos vivendo, nós precisamos clamar. Nós precisamos pedir a graça de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, do Brasil, do mundo, das pessoas. E Deus procura homens e mulheres que clamem e se apresentem como intercessores, pois do contrário não pode haver esperança para a terra, diz o profeta Ezequiel. Deus deseja homens e mulheres de oração. Nós precisamos nos colocar na brecha, nos dispor e dizer: Deus me usa, que eu seja um arauto do reino, que eu seja uma pessoa que seja a voz do Senhor, seja a trombeta de Deus neste mundo perverso, mau e vil, que eu seja instrumento, ó Pai, nas suas mãos. Então o profeta nos ensina o clamor, mas também ele vai falar da imensurável misericórdia do Senhor. Essa sim deve motivar ao arrependimento. As misericórdias do Senhor devem nos motivar ao arrependimento. E precisamos então buscar arrependimento, confessar os nossos pecados. Deus orienta o povo através do profeta Joel, como disse: arrependei-vos. Mas não é um arrependimento superficial, não é coisa externa, não é rasgar de vestes, não são necessariamente coisas que se apresentam para os homens ver, mas coisas que se apresentam diante de Deus. E aqui nós vamos encontrar nesse ensino de arrependimento uma volta para Deus com profundidade, com quebrantamento, com dedicação. E nós então corremos um risco de desenvolver uma religiosidade superficial, mas Deus está dizendo: arrependei dos vossos pecados com profundidade, com quebrantamento, com dedicação, algo sério, algo verdadeiro. O livro do profeta Joel nos ensina sobre isso. Certamente os males que hoje imperam entre a humanidade têm a ver com a rebelião do homem contra Deus. Deus aguarda de cada um arrependimento sincero para derramar copiosamente as suas bênçãos. Palavra do precursor de Cristo, João Batista, ele tinha um sermão repetitivo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, arrependimento é uma mudança de mente. Aonde está nossa mente? Nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, nas conquistas desse mundo, nos diplomas que o mundo possa nos oferecer, nas escadas do mundo que nós subimos e galgamos essas escadas, esses postos sociais. Estamos atrás de riquezas. Onde a nossa mente está? Nos céus? No reino de Deus? Arrependimento é mudança de mente. E o apóstolo Paulo então vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e devemos então pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E essa pandemia nos fez parar e meditar: onde estão os nossos pensamentos? Onde está o nosso foco? O foco na vida é a coisa mais importante.
o nosso foco está em Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, mas ainda as imutáveis promessas do Senhor devem motivar a esperança. Aquele povo precisava de esperança. Eles precisavam de esperança na ordem material, normalização da situação da terra, espiritual, eles precisavam. Houve suspensão também dos cultos e bênçãos eternas, todos nós precisamos. E Deus então planta esperança no coração deles, fala do derramamento do Espírito Santo, fala sobre os velhos, sobre os jovens. Esses então receberiam o Espírito Santo e gozariam das bênçãos eternas. E o que nós precisamos é de esperança. Deus nos dá esperança. Nele nós temos esperança. Nós reconhecemos o poder absoluto de Deus sobre nós. Apregoamos com toda a certeza que Deus é soberano sobre tudo e todos, sobre o ministério na igreja, sobre o trabalho lá fora, sobre as profissões, a nossa família, os nossos filhos. E Deus promete estar conosco. Deus é o guarda de Israel. Deus é nossa segurança. E esses homens então da Bíblia, Abraão, Moisés, Samuel, sempre reconheceram essa mão de Deus. Neemias, os salmistas, ainda que escrevam salmos de lamentação, no final eles se regozijam em Deus. Ainda que a nossa alma, o nosso coração esteja angustiado e apertado, bem sabemos que nele nós encontramos refúgio. Então, num livro desse, onde envolve um eminente juízo de Deus sobre a terra, Deus anuncia o derramamento do Espírito Santo. Essa dádiva especial que nós temos no nosso coração. E se cumpriu no Pentecostes. Atos 2 relata isso. Pedro, no seu sermão, cita Joel, falando dessa bênção maravilhosa. Nós temos o Espírito Santo que nos dá refúgio, nos dá graça, que nos alimenta, que nos sustenta, que transborda o nosso ser, como o Salmo 23, o meu cálice transborda. Deus não só nos enche, mas faz transbordar a partir de nós. Deus nos abençoa e nos usa para abençoar outras pessoas com seu evangelho maravilhoso. Nós estamos diante de uma pandemia, mas também estamos diante da graça de Deus, das suas bênçãos, das suas misericórdias. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, com profundidade, sinceridade, com dedicação e descansar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. O Senhor tem respostas para todas as indagações de nossa alma. Descansemos nele, refugiemos nele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fortaleza. E que Deus muito te abençoe, que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração. Tenha um bom domingo. Deus te abençoe.